Olá, amigos da TV Cidade. Estamos hoje com mais um programa CQV. Tinha o CQC da Band e agora tem o CQV da cidade de Farroupilha. O que é o CQV? É cidadania e qualidade de vida. Para o cidadão ter qualidade de vida, cada vez mais ele tem que se dedicar a ser cidadão. E não é só nas redes sociais. Ele tem que participar da vida política, da vida econômica da cidade, saber onde é que os nossos suados impostos são gastos. E Farroupilha, 2020, nesse ano que já estamos, o prefeito com sua caneta vai gastar 330 milhões. Dinheiro que não foi ele que produziu, dinheiro que ele não vende um produto para fazer esse dinheiro, não tem representante, não paga imposto, só bota os companheiros para gastar o dinheiro. E companheiro tem bastante nessa administração. Então assim, CQV, cidadania e qualidade de vida. Estamos aqui com mais um convidado hoje muito especial, um cidadão por demais conhecido, um advogado bem sucedido, um ecologista, um homem que já criou várias entidades, pai de família, enfim, um militante de um partido desde criancinha lá no distrito de São Luís, com grandes histórias. Então o programa de hoje vai ser pequeno, para nós mostrar toda essa qualidade que esse cidadão tem, que pouca gente sabe, que hoje nós vamos perguntar tudo para ele aqui. Obrigado, Hilário Lovato, por aceitar o nosso convite. Obrigado por estar no nosso estúdio. Tu viu que estamos de casa nova, né? Então, obrigado por ser um dos primeiros entrevistados da nossa TV. Obrigado para você, Graciela, por ter me convidado. Me senti até lisonjeado com esse convite. Você merece. Comparecer aqui na TV. Te confesso, é a primeira vez que eu tenho contato com a TV, a nossa TV aqui de Farroupilha. Mas eu te digo que eu tenho um carinho muito grande pela TV Farroupilha. Desde 2008 tu sintoniza no 14 lá? Sim. Quando o Reis abriu a TV? Quando o Reis, ele foi pioneiro na TV. Na época eu era advogado da Câmara e o Reis vinha lá, então a gente fala... Trocava umas figurinhas? Trocava umas figurinhas, sim. Muito bom. Mas te confesso, o que eu poderia dizer da TV Farroupilha? Eu me lembro que na época eu pedi para o Reis que ele conseguisse aqueles filmes antigos, porque aqueles filmes antigos da Bonanza, a Marca do Zorro, a Disneylândia que tinha na época, porque é uma história Perdidos no Espaço? Perdidos no Espaço, o filme do Batman. Viagem ao Fundo do Mar? Viagem ao Fundo do Mar. Nós tínhamos nós somos da mesma época, tu viu que nós estamos sintonizados. Muito obrigado mesmo. E também tinha aquele outro filme que o pessoal vinha lá em casa para assistir de tarde. Era um filme que passava no domingo de tarde, era Laramie. E tinha um outro filme que era aquele que viajava no tempo. Não me lembro, eram dois atores. Sim, até hoje. O Túnel do Tempo. Isso. O Túnel do Tempo. Então, o Reis me disse que ia conseguir assistir, não sei se... Não, passava também. A gente passa até hoje alguns filmes desse aí, né? É isso aí. Mas, Hilário, a primeira pergunta que a gente faz para o cidadão, assim, para as pessoas conhecer o cidadão, é o seguinte: quem é o Hilário Lovato? Como é que esse advogado bem sucedido hoje, o homem que criou a FAPAM, que criou a MAFA junto com outros colegas, pouca gente sabe que te conhece isso aí. Da MAFA as pessoas te conhecem que é mais recente. Sim, mas a FAPAM é lá nos anos 80, né? Pouca gente sabe que tu e o teu irmão e mais os colegas criaram a FAPAM quando só o Luxemburgo subia nas árvores de Porto Alegre para não ser cortada, pelado, evitando o corte das árvores, né? E hoje tem a Fundação Gaia, né? Que é a fundação do Luxemburgo, que é um sucesso, né? Lá agora, recentemente, eu não tenho acompanhado muito lá de Porto Alegre. Mas assim, eu não sou o fundador, mas eu ajudei a fundar. Fui junto, estávamos juntos. Pioneiro. A FAPAM, eu me lembro que foi, na época, e logo tinha visto isso, eu era estudante, já estava na faculdade. Então, eu sempre fui ecologista. Eu te confesso uma coisa, eu nunca consegui matar um passarinho até hoje ainda. Então eu sou italiano, mas eu nunca consegui matar um passarinho. Não fez passarinhado? Não, até uma vez lá em casa. Deixa eu te contar essa história então. Não é mais crime ambiental agora, né? Já passou, já então, prescreveu. Então espera aí. Lá nos primórdios, lá da década de 70, lá 60, 70, não me lembro Podia. Foi, inauguraram o Beira Rio, em Porto Alegre. Mas tu é gremista? Meu pai, meus tios. Mas tu é gremista ou colorado? Eu sou gremista. Bom. Porque no São Luís ali todo mundo é gremista. Seu Maria é gremista. Bom, então,
o pessoal se reuniu lá para fazer uma casa. Eles tinham uns passarinhos lá para cozinhar. E resolveram então vir lá em casa fazer uma passarinhada lá em casa. Para assistir à inauguração do Beira-Rio. Olha só. Então foi a única passarinhada que foi feita lá. Então eu comi junto. Então eu comi passarinho, mas não matei nenhum passarinho até hoje na minha vida. Inclusive a família de vocês, o Pedro Lovato até hoje, e pro Pedro eu sempre chamo ele de o Lutzenberg da Serra, o respeito que eu tenho com ele, o conhecimento que ele tem. Até hoje é fundador da FAPAM aqui. Da FAPAM, mas também da Feira Ecológica e da Feira Ecológica em Porto Alegre. E aqui de Farroupilha também. Ele também é um dos fundadores. Então eu tenho o maior respeito pelo Pedro. Nunca tivemos uma discussão sequer política ou de alguma divergência. Até porque o Pedro acho que não briga com ninguém, né? Ele tem aquela voz mansa, aquele jeito dele. Então eu admiro ele. Ele é um dos meus ídolos da cidade, né? E eu sei pelas conversas dele, né, Lovato, que a família de vocês foi uma das primeiras da região a começar com uma agricultura diferenciada, tirando o agrotóxico, né? Eu acho que foi a primeira, eu acho que foi só nós lá. Na época eu tinha conhecido o pessoal da Emater, né? Hoje tem Tu é o mais velho da família? Eu sou mais velho. Sou mais velho depois. Nós somos então da mesma família. Tu me perguntava quem é o Hilário Lovato. Isso, vamos. Tá, então vamos lá. O Hilário Lovato, eu sou o filho mais velho da família do meu pai, era Ludovico Lovato, minha mãe Tereza Silvestrinho Lovato. Tereza, professora. Silvestrinho Lovato. A minha mãe era professora e meu pai era agricultor. Eu fiz essa adendo para explicar o sucesso de todos os filhos que foram muito bem estudados, né? Colocados em primeiro lugar em faculdade, etc. Então, mãe professora não dá filho ruim, né? Não dá muita, e também não dá muita brecha, né? Tu tinha que estudar, nós tínhamos que estudar. Então eu parei 3 anos quando eu terminei o 2º grau, mas depois eu retomei e continuei, fomos para frente. Mas voltando então, quem é o Hilário Lovato? Então eu sou o filho mais velho, depois de mim então tem a Zélia, vou declinar aqui a minha família, a Zélia, o Pedro é o terceiro, a Cleonice hoje ela é professora aqui, no diretor aqui do Bertoldo, Oscar Bertoldo. Uma escola muito bem sucedida no ensino. Bem, a Cleo. E a Estela é o Santa Catarina. O apelido da Estela é Nenê, até esses dias, tá? A Estela é casada? A Estela casou. Com o marido quem? da Estela é o Jack. O Jack. Jack, ele é americano, então eu tenho um pouco de dificuldade para pronunciar o nome dele. Mas a Estela morou nos Estados Unidos e agora voltou, então ela estava morando aqui. Formada também? Aqui. Sim. Eu acho que a Zélia eu acho que não se formou. A Zélia é a única. A Zélia é a proprietária da Zélia Decor. Virou empresária, não precisou estudar, é bem sucedida. Ela optou por ser empresária, então foi a única que não se formou da nossa turma. Senão o Pedro foi o que mais estudou da nossa turma. O Pedro ele entrou em engenharia química, depois ele foi fazendo outras coisas. Olha bem, engenharia química, depois ele passou para biologia, filosofia, ele acabou se formando em filosofia. Mas estudou matéria da medicina e outras matérias lá do curso. Mas eu quero saber do Hilário. Do Hilário Lovato. Tá, então o Hilário, agricultor lá. Eu fui agricultor até os 23, 24 anos, por aí, 23 anos. E te formou com que idade? Eu me formei com 26. Olha só, então tu trabalhava na lavoura durante o dia? E estudávamos à noite. Estudávamos à noite. E fim de semana fazia o quê? Olha, na minha vida aí é bem engraçado, porque eu fui até garçom na minha vida. Mas até garçom é uma profissão de respeito. Andava sempre com a gargantinha. Sim, você tinha que andar, né? Com a gravatinha, né? Borboleta. Trabalhava com quem na época? Casava com smoking. Mas a minha smoking? Tinha que ter casado com smoking. Era só festa chique. A maioria sim, né? Não, eu trabalhei com o falecido Plínio de Lima, ali no Circo Operário Farroupilense. Aqui no Circo Operário. Dali eu conheci uma pessoa que me levou para o Clube do Comércio. Então eu trabalhei um pouco no Clube do Comércio, quando tinham festas assim, bastante pressão de garçom, daí eu fui trabalhar no clube. Mas você trabalhou bastante com o Dirceu também. Depois dali do Clube do Comércio, então essa pessoa me levou também lá para trabalhar com o Dirceu da La Riva. Que é uma grife até hoje, né? De buffet. O Dirceu, para mim, é um ícone na minha vida, né? Tanto como eu te diria que eu acho que ele foi um dos primeiros patrões que eu tive. Uma figura humana sensacional, extraordinária. Outro dia encontrei ele aqui na cidade, vi que ele estava gentleman. Caminhando quando ficou um verdadeiro gentleman. E o negócio dele, olha, é uma pena que não vai ter alguém para dar a sequência, mas eu gostaria que desse sequência. Foi uma época muito,
legal da minha vida ali, né? E te formou então, e por que escolheu o direito? Essa veia aí veio do pai? Mas olha, tchê, eu escolhi o direito pelo seguinte, porque ainda quando eu estava no ginásio, eu já despertava. Deixa eu pegar um pouquinho mais. Claro. O problema é só teu. A localidade de São Luís é uma localidade muito, assim, de verdadeiras disputas políticas acirradíssimas. Opa! Sim. Vamos lá, me perdoem se eu vou ofender, mas eu acho que eu não vou ofender ninguém. Não tem ofensa, é história. Mas enfim, tinham duas lideranças lá que eram acima da média. Gente que pensava longe. Sim. De um lado tinha o Jerônimo Fantão, que ele foi vereador também pelo MDB na época. Irmão do Liduvino? Irmão do Liduvino Fantão e irmão do tio Ângelo Fantão, que era meu padrinho de batismo. E o tio Ângelo Fantão era casado com a Glória Silvestrin, que era irmã da minha mãe. Então se junta toda a família ali, né? Todas as famílias. Não, tem outro detalhe. Eu sou primo também do João Fernando Silvestrin. Silvestrin, Fantão e Lovato. Fantão e Lovato. Nós somos os três ali. Os três, e cada um escolheu um partido diferente para militar politicamente. Que legal! Era bem pluripartidário. Sim. Mas voltando à história lá do São Luís. Sim. Então nós tínhamos uma outra liderança que era o Hermenegildo Molon. Da ala direita. Eu guardo um carinho muito especial por essas pessoas ali. Da ala todo direita. O pessoal do São Luís. Quem vai para lá à direita é o Molon e do lado esquerdo os Fantão. Não. Os dois moram do lado direito. Por incrível que pareça, os dois moram do lado direito. Tá bom. Então não tinha direita e esquerda naquele momento. Não tinha. A direita e esquerda era com eles. Daí. Certo. Digamos, o Fantão aqui então de cima liderava a oposição na época. Sim, que era o normal, pós-ditadura. Isso. E o Hermenegildo Molon, ele liderava a turma então da igreja de São Luís, subindo para Caruaru, descendo lá para Nova Sardenha. O Hermenegildo Molon. Era domínio da arena. Hã? Era domínio da arena. Era domínio da arena, exatamente. Era domínio da arena. Mas assim, ambos me deixam muita saudade muito grande, porque eu me criei ali no meio. Uhum. E eram discussões assim, políticas acirradíssimas. Mas tu diz aonde? No clube, nos clube, eventos? Ali, na comunidade igreja, depois a sociedade esportiva, o Grêmio Esportivo São Luís. Que é antigo também, né? Antigo ali. Enfim. Uhum. Mas são duas lideranças que com certeza, Glacier, ambos já estão lá em cima. E eu acho que estão se degradando lá em cima. Será que continua o debate? Olha, eu não sei, viu, Tchê, mas é muito provável que sim. Tá. Mas assim, sempre no campo das ideias, tu comentou, né? Sim. Então, eu comecei ali e como meu pai e como meu padrinho de batismo era ligado ao Fantão, obviamente que eu assimilei mais fácil as ideias políticas do Fantão, do falecido deputado Liduvino Fantão. Outra grande figura também. Nome de rua, famosíssimo, nome né? de rua, muito famosíssimo. Citado atualmente, decorrido todos esses anos, né? Respeitadíssimo até hoje. Então, eu me criei ali e fui então para o MDB, e depois o MDB se tornou no PMDB, e houve um pequeno problema ali, onde o Fantão foi para o PDT e não houve uma comunicação com as lideranças aqui de Farroupilha. Então o PDT aqui de Farroupilha o MDB da época acabou se dividindo em três partidos aqui. PT? O MDB, o PDT, que saiu então a aula do Fantão, e o Sérgio Mons liderando, e o PT. Mas o Adilson Molon, por exemplo, foi candidato a vereador pelo PDT. Pelo PDT. Então já saiu um pouco da ala dele. O Adilson, meu amigo também, a família Molon Sim, foi vereador, né? Sim. O Adilson era filho do José Fantão, que era irmão do Hermenegildo. O Hermenegildo é o pai do Dr. Nelson Molon, meu colega de profissão hoje. Tá. Nelson Molon do São Luís, do Grêmio ali, né? Isso. Advogado. Então, muito conhecido. Sim. Militante do hospital. Defende o Nelson, muito. Eu trabalhei, de grande trabalho ali no hospital. Muito trabalhou. Então a minha vida foi assim. Não, mas vamos pensar que a época ali. A mãe incentivava o estudo e o pai te dava essa condição de tu estudar o pai também. O pai também. Porque assim, tu falou que as pessoas iam lá ver televisão.
É uma família que queria 5 filhos na faculdade. A família era abastada ali na época. Não, abastada não era. A gente tinha que se virar, né, para pagar a faculdade. Mas deixa eu ver então. Pois não. Deixa eu te explicar. Houve um outro episódio antes, então, que diferenciou as lideranças ali. Então, lá em São Luís, o Hermenegildo Molon comprou um aparelho de TV. Opa, isso, era grandão. Era grandão. Um dos primeiros do seu Colombo. Eu te diria que eu acho que logo foi uma das primeiras televisões, aparelhos de TV aqui de Farroupilha. Uhum. E a minha mãe também, meu pai e minha mãe também estão para comprar uma outra televisão, e o Fantão aqui em cima também, o Jerônimo também. Eu só não sei se o Jerônimo comprou um aparelho de TV antes do que nós, ou se foi a minha mãe e o meu pai que compraram. Me lembro da marca TV, era uma Inelca. Olha só. Sim, que foi comprada ali no Merlin Raquel. Preto e branco, né? Preto e branco, sim, não existia cores. Então era assim, nos sábados e nos domingos o pessoal se reunia. Para todo mundo ver o pessoal da igreja, da igreja de São Luís, para baixo, que a gente ia, porque a igreja estava situada ali, iam assistir lá no Hermenegildo Molon. E o pessoal aqui da turma de cima que vinham ali na minha casa. Olha só, ela bem dividida a turma. Isso, era bem até para ver televisão. Então era quase que um cinema lá em casa no sábado. Que legal. Era quase que um cinema. Aonde o Pedro mora hoje? Não, onde a gente nasceu, né? O Pedro agora ele se mudou, ele foi para uma outra casa. Mas dentro das terras de vocês lá? Sim, porque a minha mãe era professora da Rede Ferroviária Federal. Então a escola ela se situava ao longo na margem da estrada de ferro. Era o caminho que tinha, né? Era chamado dos turmeiros. Os turmeiros eram pessoas que trabalhavam na turma. Então a maior parte dos alunos que a minha mãe tinha eram ali da escola ferroviária. Então surgiu-se assim. Então as televisões, a história ali era muito. Hoje todo mundo tem aparelho de TV, né? Sim, tem 2, 3 TV. Né? E hoje quase ninguém vê TV, está mais no smartphone, né? E a nossa TV lá em casa teve uma outra particularidade. A minha mãe comprou a TV no dia que foi assassinado o presidente Kennedy lá dos Estados Unidos. Data histórica. Então foi instalada a TV um dia antes lá em casa. Bah. O primeiro grande evento assim de impacto lá em casa. Então eu me lembro quando a minha mãe ouvia o espécie de jornal, nós chamamos de repórteresso, né? Sim. Era o repórteresso. Ela me fazia comunicar toda a vizinhança para vir lá em casa assistir, porque já iam transmitir as novidades que tinham no. Então eu tinha que correr na casa do vizinho para o outro, tinha que avisar para vir lá em casa assistir também. Olha o que é a professora, passar conhecimentos. Sim, para dar um conhecimento ali. Então, esse foi um episódio marcante da minha vida. Talvez dali surgiu eu participei depois, então, em 1982. Antes disso, no ano de 1978, eu sempre tive uma inclinação para o lado ecológico. Eu nunca fui de caçar passarinho, que pese os meus amigos lá, todos eles eram caçadores, com a funda, com o bodoque ali, né? A criançada fazia isso. Passava o domingo lá matando passarinho. Criar outras coisas, né? Eu não conseguia. O Gervásio usava, os amigos ali, tudo iam, né? Eu tinha... Tanto que eu nunca consegui matar um passarinho. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui, porque deu um telefonema ali, daí a gente já volta em seguida. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde, com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar, oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Então, amigos, voltamos com CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. Estamos aqui num papo agradável, um cidadão por demais conhecido, mas poucos sabendo, muitas peculiaridades. E para os jovens, jamais imaginariam que o São Luís tinha tanta tradição histórica de divisões, de facções no bom sentido, não as de hoje, né? Eu acho que sim. Então, a gente comentava sobre a FAPAM.
Tu, Pedro e mais um amigo da faculdade resolveram criar a FAPAM nos anos 80? A gente via, eu me constrangia de falar com o pessoal, porque eu via que o pessoal caçava muito lá. Né? Eu nasci ali na localidade de exímios caçadores ali de São Luís. E aquilo me deixava meio constrangido. Então, mas eu em casa com o Pedro, eu até falava com o Pedro. E o Pedro logo despertou também a consciência para assim. Hoje eu acho que ali de São Luís, os caçadores que tínhamos ali, hoje são defensores da natureza. Olha que bonito, né? Se transformaram em pelo menos alguns que eu conversei ali. Eu acho que é a maioria deles. Dentro desse princípio ali de ecologia e tal, tu te lembra em que ano que o pai, ou o Pedro, ou você decidiram abolir um pouco o agrotóxico, o total? Tu te lembra mais ou menos? Foi nos anos 80 também? Não, ali foi antes. Peraí. Ali no ano de 76, por aí, eu já tinha mantido contato com o pessoal da Emater. A Emater já fazia um trabalho de conscientização. De conscientização ali, de educação. E então eu conheci o Luiz Carlos Caster, hoje ele saiu da Emater, ele era agrônomo. E tinha um outro agrônomo que era Domingos, o primeiro nome é Domingos, agora não me lembro o sobrenome. Não tem problema. E o Milton Graciani veio ali, logo em seguida veio o Milton também aqui para Farroupilha. Então eles me falaram, e naquela época, tinha um outro engenheiro também que se chamava Diógenes. E o Diógenes, ele me falou, porque então nós tínhamos decidido lá em casa, nós não tínhamos, o nosso Paraná não era muito grande. A uva não era o principal? Não, a uva até para o meu pai sim, né? Mas porque como minha mãe era professora, meu pai teve que vir morar perto da escola. E a escola ferroviária Tiradentes ficava então às margens dos trilhos ali em São Luís. E da distância ali até onde meu pai tinha o Paraná, dava uns 2,5 km, 3 km por aí. Ficava ruim para a mãe? Ficava ruim para o meu pai, mas facilitava para minha mãe porque ela ficava perto da cidade. E ali então, agora me perdi um pouquinho com relação ao agrotóxico, de plantar ou não com agrotóxico? Plantar ou não com agrotóxico. Então, nós tínhamos uma outra propriedade, que é onde o Pedro tem agora, certo? Que é um chatão. Tem um chatão, tem uns 5 hectares de terra, eu acho que é o chatão que nós temos. É uma bela área ali. Que na época a gente não conseguia, porque nós não tínhamos equipamento para lavrar ali. Né? No plano era difícil de tu lavrar, porque eu tinha arado com boi. Eu lavrei muito com a junta de boi. O trator é uma novidade, né? E o trator era uma novidade. E caro, né? Nós compramos o trator em 1978. Olha, já. Mas então de 1900, eu me lembro que a primeira roça que foi ajudar para o meu pai lá foi em 1967. Eu era pequeno. Tá bom de data aí. Está bom de data. É mais ou menos, né, tio? Advogado então, com boa. Então, como é que era? Trabalhava-se com os bois, né? Carreta, boi. Então a gente abolia o plano, que era o bom de trabalhar, porque era muito difícil para te virar a terra, né? Certo. Os morros lá. E isso não era vocês, era todos os agricultores? Todos os agricultores. Fazia essa lida aí, né? E logo então nós resolvemos fazer uma plantação. Eu convenci o meu pai e o meu irmão a fazermos uma plantação de tomates. Eu conhecia um pessoal aqui do centro aqui, ali de Nova Milano, que eram os Pastore. O Dirceu Pastore veio me ajudar a plantar tomate lá. Olha só, que bacana. Vocês têm a mesma idade, mais ou menos? Sim, a plantação de tomate nós fizemos no ano de 77 para 78. Essa data eu me lembro bem. Olha que legal. Então nós resolvemos plantar os tomates. E os pastores já faziam aqui plantação aqui? Sim. Mas ali aqueles tomates lá nós tínhamos plantado 12 mil pés de tomate. Era uma plantação enorme. Mas aí movimentou toda a equipe? Não, produziu uma seca aí que a gente acabou não conseguindo colher o investimento. Perderam tudo. Perdemos quase tudo. No ano seguinte plantamos tomate de novo, deu outra seca, a gente perdeu tudo de novo também. Nessa época usavam agrotóxico? Ali a gente usava agrotóxico. E aí então, eu conversando com os engenheiros da Emater, com o Luiz Carlos Castro e com o Diógenes, eu disse, mas tia, assim também não dá. Porque tudo que a gente tem que gastar em agrotóxico, adubação química, não dá. Então ele disse, tem um livro aí de um engenheiro que ele ensina as técnicas naturais. Olha só. Tu tem um caminho que tu pode partir para as técnicas naturais. Mas a gente não conseguiu esse livro. Então, mas o Pedro foi atrás logo. E eu me lembro que o primeiro invento que o Pedro fez, ele construiu lá, e chamou a atenção logo do meu pai. Ele pegou os restos nós tínhamos plantado um pouco de feijão lá.
E ele pegou então aquela palha de feijão e ele fez um cercadinho lá e ele pôs uma camada de palha de feijão, uma camada de esterco de gado, uma camada de feijão, e foi fazendo assim. Foi o primeiro experimento que ele fez. Olha só. E aquilo Pesquisas particular dele. Sim, aquilo é particular dele. Era no meio da lavoura, que nós tínhamos lá no meio da roça, que a gente dizia, ele tinha feito esse acervo aí. Era 1 metro de altura, 1 metro de largura, e o comprimento dava 5, 6, 10 metros. E qual era o objetivo disso aí? Qual era o objetivo desse invento aí? O objetivo desse invento aí era transformar aquela palha em adubo orgânico. Certo. E ele conseguiu. E era muito engraçado, porque depois ele tinha que virar isso. Só que ele fez isso no fim do verão, ele fez isso lá no fim do verão e entrou o inverno. Então esse invento que ele tinha foi muito engraçado, porque ficava lá no meio da plantação e aquilo fermentava, e aí soltava fumaça. Tu via que tinha matéria viva ali, tinha matéria orgânica ali, tinha matéria viva. Então meu pai, ele sempre dizia, olha o que o gurizinho fez. O gurizinho era o filho do Pedro, porque ele era pequeno. Então, vocês têm uma diferença de quanto tempo de idade vocês têm diferença? Eu e o Pedro deve ter uns 3 anos, meio 4 anos por aí. Ele era mais pequeno que eu. Então, e aí então ele disse, mas olha o que ele fez. E a gente ia lá e acabava se esquentando tudo. Olha só, no inverno. Esquentava as mãos no inverno. Servia para muita coisa. Esse foi o primeiro evento que ele fez. Depois ele foi fazendo outros ali. Pedro é o nosso Lutzenberg, cientista. Eu sempre vi o Lutzenberg, porque na época, então tínhamos o Jornal do Almoço. Sim. Era notícia. E eu assistia sempre. E eu assistia sempre o José Lutzenberg. Ele aparecia seguido pela televisão. Então, quando ele aparecia, eu chamava o Pedro também e dizia, olha, o que esse cara está falando ali? Olha o que ele está dizendo. Então eu ia assimilar essas ideias e falava para o Pedro. E a gente foi indo, depois nós conseguimos amizade até com o Lutzenberg. O Lutzenberg sempre pôs na nossa casa. Olha só, esse é o Pedro, me contou, eu não me lembro. Conseguimos assim. Logo depois de 78, então eu fiz essa plantação frustrada aí. Eu já estava na faculdade, eu entrei para a faculdade de Direito em 1978. Até ali eu era garçom também, Nas horas vagas. Nas horas vagas. E durante o dia eu trabalhava na casa com meu pai. Eu cortava lenha. Por ser o mais velho, tinha que puxar a turma, né? Tinha que puxar a turma. Então eu era cortador de lenha também, nos dias que estava lá. No Machado. Comecei com machado, mas depois logo meu pai comprou uma motosserra, então a gente foi com a motosserra. Já atendi os vizinhos ali cortando lenha? Sim, ali porque a motosserra que nós compramos era a primeira ali de São Luís. Olha só, viu? Eu não estou enganado, o pai era abastado. Televisão, motosserra, foi o primeiro a comprar o trator também, não? Não. Tinha o trator do meu falecido tio Paulo, o pai do Silvestrinho, ele tinha o trator Ford, a gasolina. Mas depois a gente comprou um tratorzinho lá, então no ano de 79 eu comprei um trator lá. Aí porque eu pedi para o meu pai, eu que quis insistir, então meu pai me otorgou uma procuração, eu fui aqui no Banco do Brasil, fiz o financiamento. Um jovem de 20 anos, nem isso? Eu não tinha bem 20 anos, meu pai teve que avalizar ali, né? 78 para 55. Não, eu acho que eu tinha 20 anos, sim, por aí. É um jovem. Mas o meu pai me avalizou, né? Então eu busquei um financiamento, nós compramos um trator Agrale, daí nós compramos um trator equipado. O trator ele lavrava, ele capinava. Aí ficou fácil. Era um espetáculo. Aí ficou fácil. Aí os bois serviam só para. Aí ficou uma barbada. Os bois foram pro churrasco? E nós vendemos boi, nem churrasco não fizemos. Vendemos boi porque eles não tinham coragem de fazer churrasco com eles. Aí vendemos bois e passamos a produção assim. E dali, depois eu vim. Não, mas eu queria voltar para essa parte que. Quando assim que você realmente diz, não, agora não se usa mais agrotóxico aqui? Não lembra mais agrotóxico. Demorou um pouco, porque o meu irmão. É uma transição, Pedro, né? O Pedro começou a pesquisar, né? Certo. Então ele disse assim: olha, primeiro passo nós temos que desintoxicar a terra. Olha só, conhecimento que ele já tinha. Então eu consegui. Quando nós compramos o trator ali, eu consegui, no mesmo financiamento, comprei para pôr o calcário. Então nós corrigimos a nossa terra. Corrigimos tudo isso. Então nós tínhamos uma terra lá que era muito árida, porque incendiava muito, passava muito fogo lá. Era o normal, né? O trem passava lá, era muito capim
nós chamamos de Macega, seria o Capim Santa Fé. Mas o que ocasionava? O cigarro ou as faíscas? As fagulhas da Maria Fumaça, né? Depois vieram as máquinas diesel, mas soltavam fagulha também, né? Então pegava fogo e queimava. Olha que interessante, eu como sou de Porto Alegre, não sabia dessa lida aí. Mas a nossa terra é muito árida, era muito, muito árida. Então, eu me lembro que na época eu consegui, eu tinha ouvido falar pela rádio que a prefeitura tinha comprado um trator agrícola, era um trator CBT. E eu vim aqui para a cidade, isso era o ano de 74, 75 por ali, quando eu era garçom. Então, já tinha vários contatos já como garçom. Sim, eu tinha, porque o meu pai e minha mãe sempre davam essa abertura, né? Claro. Então eu me lembro que eu fui na prefeitura e conversei lá com o Clóvis Tartarotti. Olha só, então uma prefeito... grande figura. Então prefeito? Prefeito Clóvis saudoso, agora recente. E ele me recebeu. Eu era um guri ali, eu saí foi no dia que nós não tivemos a última aula lá no ginásio, eu estava na 4ª série do ginásio. E então eu fui lá na prefeitura e disse, eu vou ali, vou me inscrever ali para o trator agrícola para São Luís, para nós lavrarmos esse pedaço de terra que é onde o Pedro tem agora a plantação. E para lá então nós lavramos essa área de terra. E ele, mesmo sabendo que tu era do São Luís, da ala do direita, a esquerda, o Tartarotti era arena. Era arena, né? Mas mesmo assim ele me atendeu. Não, era prefeito de todos, né? E logo depois dele, logo depois então, do prefeito Clóvis Tartarotti, o secretário de obra dele na época, eu acho que era o Cezinho Portolano. Olha aí, ó. Que é agora da Rádio Espaço. Sim. Então, tu conseguiu o trator? Sim, fui lá, conversei com o Cezinho Portolano também, ele também me disse não. Ele até me lembro de uma expressão que ele disse que eles não. Pessoal novo que está trabalhando na agricultura merece o nosso apoio, eu vou te mandar o legal, lá. Homem de visão também. Mas ele já conhecia meu pai, minha mãe também. Porque a gente podia ser da oposição, mas a gente não era inimigo. Sim, existia um respeito. Éramos no campo das ideias se discutiu, como lá em São Luís, quando aquelas lutas aciradas, mas era no campo das ideias, nada no campo pessoal. Que bacana. Nada da pessoalidade. Não, mas as televisão, cada um ia pro seu canto. Não, porque aí era para uma questão geográfica, né? Não, e também... mais fácil lá eu também o conhecimento, a harmonia. As brigas de futebol não era diferente, né? Então, quando tinha os jogos de futebol também, a Copa do Mundo de 1970 foi um evento que então lá em casa reuniu-se um monte de gente. Que bacana, né? Que saudade desse tempo, né? Saudades, né? Mas olha, assim, eu quero te agradecer porque nós vamos ter que hoje encerrar essa conversa, né? Porque senão nós avançamos muito no tempo. Mas assim, Hilário, é isso que eu estou tentando trazer para a TV comunitária, pessoas que são comuns no nosso dia a dia, né? Não pela sua posição de cargo, então, as pessoas que a gente se encontra na rua, no banco, nas festas e tal, mas que as pessoas não sabem essas ideias, essas histórias bonitas, né? São histórias. E tu é um jovem, tu não é um ancião, né? Que sabe que tem um livro né? Tu é um jovem, então, mas é histórias que tu viveu desde criança, né? Que vivemos desde criança. Não só eu, como toda a juventude lá de São Luís. Claro. Hoje não só. Morreram muitos poucos da minha geração ali, né? Eu acho que 3 ou 4, 2 morreram de acidente de trânsito. E assim, o São Luís sempre esteve na história de Farroupilha, né? Eu acho até que sim, porque as discussões políticas, assim, as maiores discussões políticas que eu acho que todo o terceiro distrito eram ali de São Luís. Bom, Lidovino Fanton foi o primeiro deputado, eu acho. De Farroupilha, sim. Primeiro deputado. Ele liderava toda até lá, e conseguia até votos com os Molon também, porque para se eleger um deputado na época não era tão fácil. Sim, mas mesmo ali em São Luís, mesmo o pessoal que era ligado do Hermenegildo Molon também votavam tinham discussões, mas eu acho que na hora de decidir pelo município, porque era uma liderança boa, né? E decidir, sabia que ia trazer benefício para o município, sabia que trazer. E foi um bom deputado, tanto que é uma pessoa muito citada toda hora aí, né? Olha, a Câmara de Vereadores ali do Lidovino Fanton, né? A Câmara de Vereadores, sim, levou o nome do doutor Lidovino Fanton. Eu me lembro que eu era pequeno e eu sempre conversava, quando eu vinha para cá, eu ia lá conversava com ele. Teve uns ensinamentos ali?
Eu te diria o seguinte, Glacier, uma das pessoas que me incentivou a ser advogado foi ele. Isso aí é um currículo, hein, meu amigo? É um currículo. É um currículo. Hilário, eu te deixo com as últimas palavras na Câmara 13 aí para nós encerrar por hoje, mas o assunto não vai terminar aqui, logicamente. Eu tenho que trazer o Pedro aqui também, já é um convite que eu faço para ele seguido, né? E eu tenho que resgatar essas ideias, essas conversas boas aí, sabe? Porque a juventude de hoje, até as pessoas de meia idade, não sabe o valor que essas coisas trouxeram para a cidade, né? Isso é uma construção, né, Hilário? Glacier, hoje, eu digo para os ouvintes aqui da TV que eu também sou apaixonado pela TV Farroupilha. Lá em São Luís, até onde eu sei, estão editando um livro. E a minha irmã, a Estela, é uma das que está ajudando a redigir. Que bacana, vamos fazer um lançamento aqui na TV. Da história. Mas eu acho que o que eu contei aqui, eu particularizei para a localidade onde eu nasci, a minha infância, como bacana. Foi, a minha juventude, a cerimônia dançante que a gente fazia lá. Né? Mas eu vejo que há muitas outras histórias bonitas aqui em Farroupilha. Muitas. Desde do 3º distrito de Nova Sardenha, a construção da estação ferroviária de Nova Sardenha. Né? Então, isso são histórias muito bonitas que nós temos. E eu tentei me reunir com pessoas com conhecimento para a gente redigir isso, né? E não consegui, não é que não consegui. Não tira o tempo, às vezes, para isso. Logo o pessoal adoecia, e aí um adoecia, já se perdia. Muitos acabaram morrendo e não acabamos redigindo muita coisa. Mas eu acho que a própria história, talvez, se um dia tiver um tempo de falar sobre a história da família Chiele, o nosso amigo Joel Chiele, que também já editou 2 livros. Nós temos entrevista com uma pessoa de 100 anos, inclusive, lá, e tudo, teve aqui no programa já. Da família, a história da família Chiele, como foi lá para trás. Fantástico. É muito legal. E hoje, eu acho que meia Farroupilha tem ligação com a família Chiele, que é o meu ancestral, né? A minha avó era Chiele. Olha aí. A mãe do meu pai era Chiele. Os Chiele hoje tem por tudo, né? São vizinhos nossos aqui também, o Josemar, da esquina aqui, né? O pai dele, Então, espera aí, vamos fazer um fato meio jocoso aqui, já que nós estamos, não sei se já temos tempo. E um dia eu estava falando e um amigo disse assim, a família Chiele é que nem o italiano diz aqui, Rampighina é um milhão, é o que era o concorrente com a plantação de milho. É uma peste. Está em tudo que é lugar. Tem em tudo que é lugar. Tem muito Chiele. E aqui nessa localidade aqui tem bastante. Tem o Chiele, o vizinho aqui das máquinas aqui. Tem o outro de cima, tem o Geraldo ali, que é o pai dele. O Wilson Chiele aqui, da mecânica Chiele. Isso, o Wilson aqui, nosso vizinho aqui. Enfim, fora isso, a descendência dos Chiele, das mulheres, porque por exemplo, meu bisavô foi Michelangelo Chiele, ele teve, parece que eu acho que um filho dele só que foi, e 4 filhas. Então as 4 filhas depois se casaram adotaram outro sobrenome. Mas conserva o parentesco, vem de lá. Quando se fazem conta a família Chiele, vem todas as pessoas. Em cidades a menos de 100 mil habitantes não dá para falar de ninguém, porque ou são vizinhos ou são parentes. Eu acho que sim. Hilário, mas é isso. Mais uma vez obrigado pela tua presença no nosso estúdio. A TV está à tua disposição, né? Por esse cidadão que tu é imbuído de muitas coisas da comunidade, participando principalmente da FAPAM e da MAFA. Só isso aí, o teu legado já está garantido, né? São dia duas entidades. A gente fala sobre a MAFA também. Feliz, outra história bacana. A Elaine vem seguido aqui também. A Elaine fala seguido. A Elaine era minha vice. Exato. Nós fundamos, né? Então, a gente tem procurado, a gente faz inclusive um chamamento da MAFA aqui todo dia, né? Sem cobrar nada, né? Porque é uma coisa que... pedindo ajuda, né? Assim como de outras entidades que a gente abriu aí. Já tem mais de 6 entidades que a gente está promovendo, né? Então eu te agradeço mais uma vez, te deixo com as palavras finais de despedida. Muito obrigado, Glacier, pelo convite. Eu espero não ter cansado os ouvintes da TV Farroupilha. Espero ter contribuído com alguma coisa à minha história de vida. Tu me pediste, Glacier, para falar sobre um pouco da minha história de vida. Nunca falei isso aqui para ninguém. Estou falando agora para toda a TV Farroupilha. Só para 35 mil pessoas.
Hein? Só para 35 mil pessoas, nosso alcance hoje. Só para 35 mil pessoas aqui em Farroupilha. A metade da população. Que beleza, né? Que beleza. Quero desejar a todo o pessoal um felicíssimo ano novo e que Farroupilha, esse ano teremos eleição também aqui em Farroupilha, que não seja um ano profícuo, que possamos escolher realmente pessoas capacitadas para administrar o nosso município, tocar o município para frente, porque a minha história dos nossos ancestrais está intimamente ligada à história de Farroupilha. Né? Não só a história dos Chiele, dos Lobato que vieram para cá, da família Silvestrin, todos os Radaeli, os outros que vieram para cá. Então, desejar a todo farroupilhense um bom 2020, que sejamos, por uma Farroupilha, mais feliz.